E aí pessoal, tudo bem? Então, queria fazer esse vídeo aí que é um vídeo sobre Ocidente e Oriente. É uma forma da gente parar aqui um pouco para pensar a respeito sobre esse assunto e fazer uma reflexão, porque, como eu já comentei aqui, o nosso objetivo é entender que a realidade ela não existe. Existem apenas representações da realidade e que são decodificadas, compreendidas, entendidas de acordo com perspectivas e entendimentos. E o que acontece? Esse ensaio aqui, essa conversa, essa troca, é para a gente entender que a nossa liberdade, né, os espíritos livres aí, estão muito arraigados no entendimento de que a forma como a sociedade existe e o mundo como ele é entendido, ele serve para nos aprisionar, né? Para nos escravizar, né? A escravidão ela vai mudando. Antigamente existia escravidão, vamos dizer assim, clara, né? Onde a pessoa não tinha muita escolha e ela era visual, né? Mas hoje a escravidão ela é mental, ela apenas transformou. E para a gente ser livre, a gente precisa ser rebelde. E rebelde naquela questão que eu já falei, a rebeldia no sentido de entender, né, que a sociedade, como ela é constituída, a estrutura dela é montada para nos colocar padronizado, uniforme, né, um entendimento bem robotizado a partir de pré-programações, como já falei aqui, como é que a nossa mente funciona, tudo mais, para que a gente cumpra papéis. E a gente precisa se rebelar disso, buscando se conectar com a gente mesmo, entendendo o nosso caminho, porque o caminho de cada pessoa é um caminho individual. Hoje a gente tem uma agenda global que busca pregar a igualdade, sendo que a igualdade é uma ilusão, como eu já falei num vídeo aqui, se tu quiser entender mais, procura o vídeo, fala mais e vê mais. Por quê? Tudo que não... Como é que eu posso te dizer assim? A ilusão, ela é uma perspectiva, né? É uma representatividade. E a gente tem que entender que o que mais se aproxima da essência real é a natureza, porque ela foi criada na origem. A vida que a gente vive hoje é totalmente artificial. É uma vida de descolamento da nossa essência. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que na natureza não existe igualdade. Nenhuma árvore é igual a outra, nenhum fruto é igual ao outro. Mesmo que a gente pegue um limão, cada limão é diferente um do outro. Pega uma árvore da mesma espécie, cada árvore é diferente. Uma árvore é mais alta, outra árvore é mais baixa, uma árvore dá mais fruto, outra árvore dá menos fruto, uma vive mais, a outra vive menos. E tudo vem de uma semente que, quando a gente olha, parece que é tudo igual. Mas dentro daquela semente existe o germe da vida, e a vida se multiplica, a vida se transforma, a vida surge e decai, e a gente vive nesses ciclos. A gente, dentro dessa artificialidade que a gente vive do mundo atual, onde a gente tem uma ilusão cada vez maior, né, de controle do ser humano sobre a natureza e sobre o próprio corpo e sobre a vida, essa ilusão faz a gente se distanciar da natureza, da vida orgânica, da vida como ela é, mais próxima, né, de como ela é. Porque a própria vida representativa, manifestada, ela é apenas uma representação da vida, vamos dizer assim, essencial, da vida em planos mais sutis. E quando a gente fica muito distante da natureza, das coisas, a gente começa a compartilhar, às vezes, das loucuras coletivas, né?
Então, quanto mais tu vive numa cidade rodeada de gente, mais distante da realidade tu fica, mais próximo da ilusão tu está, mais convivendo com ela tu está. E a grande loucura é que, como a gente acredita que o que a gente está enxergando é realidade, a gente acaba por cada vez mais acreditar na nossa ilusão. É uma das coisas muito loucas que existem, né? Porque se a gente entende que, vamos colocar, eu vou trazer o exemplo de como tu viver artificialmente, naturalmente, e de qual é o impacto disso na vida da pessoa. A gente pode levar ela a nível físico como a nível psicológico, tá? E a gente poderia ir em outros níveis, mas vou pegar esses dois, que são coisas que tu vai conseguir absorver com facilidade. Eu vou falar ainda, o tema é Ocidente e Oriente, então eu já vou usar um exemplo aqui, que se a gente for pegar a vida ocidental, principalmente, né, com culturas mais fortes ocidentais, atualmente, a vida está cada vez mais artificial. A gente vai pegar um case mais forte, Estados Unidos, mas a gente pode pegar o próprio Brasil, que é uma mistura maluca, né, como por ser uma nação adolescente, né, muito jovem, ainda criança, ela é mais ou menos como um ser humano mesmo, né, adolescente, criança, não sabe bem quem é, né, segue muita tendência, moda, e tá meio perdida, meio rebelde, sem causa, e não sabe o caminho para que tomar, não sabe qual que é o seu propósito, né, e aí acaba destruindo a sua natureza, acaba não valorizando as pessoas, enfim, né, aquela loucura toda. Mas se a gente pegar aí o Ocidente, a gente vai ver o que? A nível físico. Comidas ultraprocessadas, comidas artificiais e a consequência de obesidade. Hoje nos Estados Unidos quase metade da população é obesa. E a projeção para os próximos anos em obesidade, principalmente no mundo ocidental, é bizarro. Procura aí que tu vai achar. É algo assim que é loucura. E, por exemplo, uma das ilusões que é muito doida hoje, uma das ilusões que é muito doida hoje é essa questão da obesidade. Porque hoje tu falar para alguém obeso que a pessoa é doente, que ela tem um problema, é preconceito, é julgamento. Sendo que, eu já coloquei nas minhas redes sociais no passado essa pesquisa não, né, o estudo que mostra que hoje morre mais gente de obesidade do que de fome. A fome, os políticos, as pessoas todas, acham absurdo. Tá morrendo de fome, tem que ajudar, não sei o quê. Mas para a obesidade que mata mais, ninguém fala nada. Tu nem pode falar, porque senão tu é preconceituoso. E aí, eu tô falando da forma física, que locais que comem, ingerem, tem uma vida mais natural, ou seja, caminha mais, está mais em contato com a natureza, come mais coisas orgânicas. Essas pessoas têm uma saúde mais, um peso corporal, uma saúde mais adequada, mais saudável, frente a quem vem, por exemplo, os Estados Unidos, grandes cidades, grandes coisas, onde as pessoas estão completamente perdidas. Só que a gente tem que entender que isso é um caráter, beleza, de comida. Mas quando a gente vai para o nível psicológico, a gente sabe que a obesidade ela é totalmente psicológica, né? Tem muita coisa, muitas doenças psicológicas que somatizam e que também dão origem, né, à obesidade, né? Se tu procurar estudos psicológicos, vocês vão entender do que eu estou falando. E tudo isso também, quando tu tá com problemas emocionais muito fortes, quando tu não te controla, quando tu não tem consciência de quem tu é, para onde tu vai e tudo mais, tu também acaba gerando emoções. Essas emoções, elas acabam impactando também no nosso sistema endócrino. Porque, como já falei aqui, nós temos o nosso sistema nervoso central, que os neurônios, né, o cérebro, e através dos neurônios é que faz a comunicação, né, as sinapses, tudo, para que o sistema nervoso central funcione. E o periférico, os hormônios, eles são fundamentais, né? Eles têm um poder muito grande nessa comunicação e no poder sobre o sistema nervoso periférico. Então, assim,
E os hormônios, eles são gerados, né? Tanto, principalmente, né? Em conexões neurais ali com os neurônios, mas nós temos alguns, né, neurohormônios também. E dentro do nosso conhecimento atual já de neurociência, a gente sabe que emoções desencadeiam processos de formação de determinados hormônios. Então, assim, tudo isso pode ser positivo como pode ser negativo. E o fato também é o quê? O número de suicídios cada vez maior. Os jovens hoje estão totalmente perdidos. Os jovens hoje não sabem quem são nem para onde vão. E muitas vezes vão dizer, a culpa dos jovens. Não, a culpa é dos pais. O papel dos pais é o papel fundamental de dizer para onde é que aquele ser tem que ir, quem ele é. Porque se tu me já assistiu os vídeos meus aqui, talvez eu vou estar repetindo algumas coisas, mas se não, também pode assistir. A gente tem que entender que uma criança é um pequeno robô. E nós somos os programadores desse robô. O que a gente colocar ali, aquele robozinho, aquele serzinho ali, vai levar para a vida dele como sendo verdadeiro. Então, a gente tem que entender, e eu estou fazendo aqui uns vídeos do Kybalion, que são princípios herméticos, que são muito importantes a gente entender os princípios da vida. Se a gente entender os princípios da vida e caminhar com eles, a gente vai ter uma vida saudável mentalmente, uma vida saudável fisicamente, uma vida saudável espiritualmente. E quando a gente vai contra isso, a gente tem uma vida sem saúde, uma vida doente, uma vida onde a gente acelera o nosso processo de oxidação e morte, porque a gente vai gastar energia em coisas erradas, né? O nosso corpo, nossa energia primordial, vital, ela vai se esgotar cada vez mais rápido. E aí o que acontece, né? Quando a gente fala em saúde mental e de entendimento, e de pais e filhos e tal, a gente tem que entender que o papel do pai e da mãe nos primeiros anos de vida é fazer essa programação. E essa programação, o fator mais importante da programação nesse momento, no início da vida, é a inteligência emocional. Não é nem a questão de tu, tem que desenvolver leitura ou ler isso, ela é muito inteligente, sabe fazer 2 mais 2. O que vai definir que essa pessoa vai ter uma vida de sucesso, e a vida de sucesso que eu estou querendo dizer aqui é uma vida onde a pessoa tem poder e controle sobre ela para definir o que ela quer da vida, ou seja, qualquer animal, em qualquer raça, então, e a gente tem que entender que o ser humano também é assim. Tu pode medir se o pai e a mãe, digamos, a formação daquele ser teve sucesso ou não, simplesmente na habilidade daquele animal sobreviver ao meio. Quanto mais rápido ele tem capacidade de sobreviver ao meio, melhor foi um processo de formação. Todos os animais vão fazer um processo de formação para que os seus bebês entendam o meio e sobrevivam no meio de forma autônoma, sem depender deles. A gente tem a loucura de não querer liberar os nossos filhos para o mundo. Se tu tem um filho, teu filho está com 40 anos e não sai de casa, tu não preparou ele para a vida. Se tu tem 40 e não saiu de casa ainda, tu não está preparado para a vida, e aí tu tem que começar a te mexer, porque o teu papel nessa vida é se independizar, construir, viver a tua vida, interagir, construir as tuas coisas, para sair daqui tendo crescido e também deixando um legado de alguma forma, nada muito especial, mas um legado no sentido que, eu fiz a diferença aqui de uma forma positiva. E a gente tem que entender, então, que o nosso papel como pais é preparar os filhos para a vida. É entender que ele tem esse processo e que no final desse processo tu vai dizer, tá contigo, não é mais comigo, eu fiz o meu papel. E a vida vai seguir. Eu vou seguir. E nós vamos dar caminho para isso. E o que vocês têm que entender é que no início essa programação, a mais básica, é a emocional. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre a formação do cérebro, para a gente entender que
os setores do cérebro que se formam primeiro são os emocionais, eles são anteriores à fala. Então, desde que o bebê está lá na barriga, depois que saiu, antes dele começar a falar, a gente já está construindo a inteligência emocional daquele bebê. Depois começa a verbalizar e esse processo emocional continua e aí também vai ficando com a inteligência racional. A gente tem que entender que essa criança ela vai se desenvolvendo e dentro da neurociência, o cérebro ele vai estar pronto para viver a vida, né, digamos assim, de forma consciente entre 18 e 21 anos. E aí, a gente hoje, nessa ilusão, nessa loucura, nessa doença que é o mundo, a gente quer dar liberdade para crianças de 12, 14, 16 anos escolherem e terem poder sobre a vida. Se tu não viu esse vídeo, eu vou fazer um resumo rápido aqui. O último lugar que se desenvolve no cérebro é o neocórtex pré-frontal. O que ele é responsável? Ele é responsável por fazer essas conexões e tomar decisões baseadas no futuro. Crianças que têm, seres que têm menor desenvolvimento desse processo, eles têm menor capacidade de fazer aquela escolha de tomada de decisão racional, uma decisão que eu postergo o prazer, porque eu vejo algum ganho no futuro versus o prazer imediato. Ele te dá e ele faz com que tu trabalhe mais previsão de futuro. É por isso que os adolescentes, é normal do adolescente fazer merda, é normal do adolescente correr riscos que os adultos vão dizer, puta, que merda que tu fez? Porque ele não tem isso aqui formado ainda, ele está em formação. E isso está ligado com a parte emocional também, né? Com o nosso sistema emocional. E a loucura hoje que a gente vive é que a gente acha que uma criança de 12 anos tem capacidade de dizer de qual sexo que ele é. Uma pessoa de 12 anos, uma criança de 12 anos, 13 anos, tem capacidade de decidir o que gosta, o que não gosta, o que vai fazer, o que não vai fazer. O papel do pai e da mãe, então, e a gente precisa entender, eu preciso falar sobre isso, porque o mundo, principalmente ocidental, está perdido, tá? Não sabe quem é. A gente, e eu vou falar um pouquinho mais o motivo, mais para o final do vídeo, né, dentro do meu entendimento, em termos de linhas filosóficas e de conceitos, tá? Mas a questão é, isso tu vai pegar qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, não, qualquer psicólogo não, tá? Porque eu não sou psicólogo, mas eu leio muito sobre psicologia e já conversei com alguns psicólogos e eu acho que eu fiz uma formação autodidata muito melhor do que se faz hoje na universidade, em termos de conhecimento. Tudo bem que eu enveredei muito para a psicologia junguiana, né? Eu tenho aí dezenas de livros junguianos, né, com base, porque eu acho que é uma psicologia de entendimento que se assemelha mais com a filosofia antiga, né? Porque olha a loucura que a gente tem, né? Eu fico derivando aqui, mas eu preciso fazer tu pensar numa coisa que a psicologia, que a gente chama de psicologia, que é a psicologia moderna e blá, ela tem aí 100 anos, vamos dizer. Olha, o ser humano tem milhares de anos. E a gente acha que há 100 anos apenas a gente começou a entender sobre a psique humana. Olha a nossa loucura, né? Pra te ver como... E se tu conversar hoje com pessoas que estão sendo formadas e essa guriza, eles vão acreditar ainda nisso, sabe? Olha a loucura. E é por isso que eu até tenho esse canal, é pra fazer tu parar pra pensar. Eu não tô querendo que tu concorde comigo, mas que tu pare pra dizer, eu acho que esse cara tá falando besteira, eu vou lá estudar. Ótimo, porque tu vai estudar, tu vai começar a aprender, tu vai começar a refinar, tu vai começar a ter os teus entendimentos e tu vai achar o teu caminho, que é diferente do meu caminho, né? Mas o fato é o quê? Que a gente precisa entender que o pai e a mãe, no início, tem que dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, tá? Um dos princípios de todas as filosofias do passado, do Caibalion, né? Tudo, o mundo é dual. O mundo é dual. Sempre existiu e sempre vai existir o masculino e o feminino. Vou falar agora de psicologia, me deu um insight aqui, né? Os princípios masculinos e femininos do Jung. Tudo é dual.
Existe essa oposição do branco e do preto, do calor e do frio, e aí por aí vai. A gente precisa entender que existe sim o sexo masculino e existe sim o sexo feminino. E a gente tem que entender que nosso filho, sim, nasceu homem, sim, nasceu mulher. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se teu filho quiser virar mulher no futuro, tudo bem. Se a tua filha quiser virar no futuro, tudo bem. Eu, Rodrigo, acredito na liberdade e na questão de cada um seguir o seu caminho. Acontecem pessoas, sim, de não se identificarem. Só que a grande loucura da nossa sociedade é a gente achar normal que uma criança de 8 anos, de 10 anos, que não tem capacidade cognitiva, tá, de tomar decisões. E eu não estou dando opinião, é neurociência aqui, se tu quer base científica, tá? E eu volto a dizer, eu estava falando antes de falar com psiquiatra ou com psicólogos mais estudiosos, eles vão dizer que uma criança precisa de direcionamento no início da vida. Ela precisa entender isso é certo, isso é errado, isso é preto, isso é branco, porque é assim que a gente constrói a nossa ilusão de percepção de realidade, tá? Que a gente agora está combatendo aqui, mas é assim que a gente começa a ter noção dessa simulação que a gente vive, né? Dessa representação, né? Desse teatro, né? Que eu gosto muito de usar o teatro também, porque, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Eu falei num vídeo, eu tenho um vídeo até sobre isso. Personalidade, para quem não sabe, né? Vem de persona, teatro grego, eram as máscaras que os atores usavam, ou seja, né? A personalidade é aquela máscara que tu tá usando no teatro da vida. E aí, quando tu pega isso, tu começa a entender que pra gente formar pelo menos a criança e ela começar a ter consciência, a gente precisa dizer o caminho, a gente precisa programar, a gente precisa dizer, a gente vai construindo isso. Quando as crianças começam a sentir coisa, tu vai fazer o processo de inteligência emocional, de educação emocional, tu vai dizer, ó, isso que tu tá sentindo é tal emoção, isso que tu tá sentindo é tal emoção, é normal, essa emoção quando tu sente, tu tem que entender ela, qual que é a origem dela, e tu tem que aprender a direcionar ela. Esse é o papel da inteligência emocional, tu identificar e direcionar, tu não guardar a emoção para ti. E aí, o que acontece? Isso tudo vai sendo construído para que quando a criança lá virar adulto, 18, 21 anos, ela possa tomar as decisões dela. Eu posso dizer para uma criança, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e pode ser que com 18 anos ela vai dizer, ó pai, eu penso diferente. Tá tudo bem. Porque ela construiu uma estrutura, ela construiu uma visão de mundo, que depois ela vai colocar aquilo à prova com um repertório maior de entendimento e com maior capacidade. Porque quando ele chegar só lá na fase adulta, que ele vai poder entender melhor o que está acontecendo, né? Se tiver inteligência emocional, vai entender como é que aquilo afeta e ele vai fazer o que é melhor para ele. Ou ela vai fazer o que é melhor para ela. Mas isso é na fase adulta. Não é na fase de criança. Entende? E aí os pais hoje começaram, não, tem que deixar livre, pensar, não sei o quê. E aí tá a bagunça que tá hoje. Eu conheço, próximo, pessoas que atendem crianças e boa parte dos suicídios ou das tentativas de suicídio é para chamar a atenção dos pais. É um pedido de socorro. E os pais não entendem que as crianças querem a presença, a educação, o direcionamento. Isso é um princípio básico da vida. E a gente, como pai, tem que ensinar os princípios básicos, a naturalidade. Pode ser ruim, pode até ser contra a moda. Mas esse que é a grande questão que a gente tem que entender. O que acontece? A gente tem, tá, dentro dessa questão Ocidente, Oriente, e eu vou dividir um pouco sobre esses dois prismas, que cada vez o mundo mais globalizado existe menos diferenças quanto a isso, e acho que com o decorrer dos anos vai ficar cada vez menor a diferença. A gente ainda hoje percebe sutis diferenças, tá? A gente tem que entender que a nossa cultura ocidental, ela foi muito formada pela cultura romana, tá? Cultura romana, que depois virou
vou falar uma coisa polêmica aqui, mas talvez já tenham estudado isso ou não, mas a cultura romana, o Império Romano, virou Igreja Católica, que é diferente do cristianismo. O que acontece? A gente aqui no Ocidente, com o poder da Igreja Católica, acabou absorvendo essa cultura que não está sabendo lidar com a realidade, com o mundo como ele é. Por outro lado, a gente tem um Oriente que cada vez está mais distante dos seus entendimentos. Se a gente pegar a China, que é hoje uma grande economia e tal, muita gente vai dizer, mas a cultura chinesa não sei o quê. Só que a gente tem que entender que esse modelo chinês, como mais voltado para um socialismo de mercado, ou o nome que quiser dar, tanto faz, tá? Que é um modelo que eles criaram lá e que tem o seu papel, né? E que vai sim, se a gente não precisa aqui pegar uma bola de cristal para entender, para saber, é só a gente ler que o futuro a sociedade, as próximas décadas, elas vão virar, né, para um caminho, não é o comunismo ou o socialismo de livro, porque ele é ideal, não existe na prática, mas sim a gente vai para um comunismo, um socialismo onde os grupos maiores vão querer dar maior sensação de igualdade, né? Ou seja, tornando todo mundo mais ignorante, mais burro e mais pobre, e estratificando, fazendo essa diferença social ficar cada vez maior. E para isso também tu tem que fazer isso através de controle social. Eu já falei aqui, eu sou contra, né? Eu sou mais liberal, mas eu sei que isso é algo que vai acontecer, goste eu ou não, é o que vai acontecer. É o caminho que o mundo está tomando, é a ronda que a gente está seguindo. Enfim, né? A ilusão cada vez vai ficar maior e a gente vai decaindo. E o fato é o quê? Eu tô falando tudo isso porque talvez tu ache que isso é a cultura e filosofia oriental, mas não, né? Vocês têm que entender que há poucos séculos, muito poucos séculos, né? Um século, 2 séculos, teve a Revolução Chinesa, assim como teve na Rússia, que é um país muito interessante, assim. A gente sabe muito pouco, tanto um quanto do outro, mas são muito interessantes. Mas a Revolução Bolchevique também foi muito, faz poucos anos, né? Mas se eu pegar a China tem uma cultura que, mesmo que hoje em dia nas paredes lá tá o Mao, né? Mao Tse Tung, né? A cultura, ela ainda tem muito na essência dela as filosofias lá do confucionismo, do taoísmo, né? E o taoísmo é muito interessante, né? Confúcio vem depois de Lao Tse, que é um que escreveu bastante coisa, mas o próprio taoísmo ele nasce com o Imperador Amarelo. E eles têm a própria questão da medicina, né, chinesa, que é muito interessante, muito diferente da ocidental, assim como a gente tem a medicina védica na Índia, que é também muito diferente do ocidental, e é isso que é muito doido, porque a gente tem populações, povos milenares, muito mais antigos que a gente, como a China, como a Índia, que tem esses ensinamentos. A medicina védica tem livro de 5.000 anos, que os caras estudam lá. E lá na Índia tem a medicina moderna e a védica. E aí a gente, com uma medicina de pouquíssimo tempo, acha que é a medicina verdadeira. É a que sabe tudo. E a loucura é que quanto mais se descobre, mais tu vai se aproximando da medicina antiga. Não estou querendo desmerecer a moderna. Acho que a moderna está ajudando a ter mais materiais e mais tecnologia. Porém, também a gente vem se aproximando cada vez mais. Como eu falei, questão hormonal, questão de endócrina, né? Esse entendimento que antigamente não existia, mas que os próprios antigos lá chineses, tomando água quente, chás, ervas, isso estou vendo na Índia também. Hoje tem explicações científicas vindo, porque está se aprofundando em entendimento, de que tipo, talvez faça sentido. E aí o que acontece?
gente tem que começar a entender que a visão oriental, e eu fiz um vídeo, né, falando sobre cristianismo e tal, sobre catolicismo e tal, a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande de entendimento de realidade entre as duas coisas. A gente não se dá conta porque a gente foi formado nessa sociedade. Tanto que, e a grande loucura é que a gente faz distorções, então tanto que boa parte da filosofia da yoga que chegou a nós, que existe fontes nos Estados Unidos e em outros lugares, é uma yoga distorcida, né? Porque a yoga. E eu falo yoga porque é um princípio, mas se a gente for ver filosofias mais organizadas, tipo o budismo, que tem ali a questão... o budismo, por exemplo, tinha duas vertentes, né? Uma das vertentes, que é dos kalpa amarelos, é os que, digamos, ficaram mais ocidentalizados e as coisas foram mudando. Tal. E tem o Zen budismo, que é um budismo moderno e tal. O que a gente entende hoje por budismo é um entendimento bem ocidentalizado. A gente não entende a origem. E uma das coisas que eu vou dizer aqui para ti é o seguinte: a gente entende tão pouco o budismo que os especialistas em budismo do Ocidente dizem que os budistas são ateus, né? O que o budismo, a sua filosofia lá de Buda era ateu. E o que é importante entender, né? Ela é uma perspectiva de que era ateu porque o entendimento de Deus é diferente. O Ocidente, eu tenho a razão, eu sei o que é Deus. Se o teu Deus não é igual ao meu, tu é ateu. Só que o próprio budismo, como o taoísmo, hinduísmo, todas aquelas filosofias orientais, vindo da Índia, subindo para lá, desses povos milenares, sabedoria, nem se compara com a nossa sabedoria, todos eles têm o seu Deus primordial. Todos eles têm os outros deuses, né? Tem as forças. Então, a gente tem que entender que essa visão de mundo ela influenciou muito a nossa sociedade e a outra. O que acontece? Ali, 1000 e poucos, tá? Igreja católica crescendo, buscando poder numa Itália fragmentada. Existiam várias famílias, né? E a gente tem que entender que as famílias que governavam era quem tinha dinheiro. Sempre foi assim, tá? Os malucos dizem, não, vamos fazer a revolução. O mundo sempre foi assim. A gente se rebelar é a gente entender como é que a vida, como ela é. E a vida como ela é, porque a vida como ela é muito diferente de como a sociedade quer que a vida seja, tá? Quem tem saúde mental é quem encara a vida como ela é, tá? O que acontece? Itália fragmentada, Igreja Católica querendo aumentar o seu poder, tá? Brigas na Itália. Talvez tenha aprendido alguma coisa, por exemplo, da família Médici. Família Médici controlava, a família Médici era o banco, foi banco da Igreja Católica. Até que a Igreja Católica e os Médici começam a brigar por poder, né? Os Médici batem de frente com a Igreja Católica. Talvez por isso tu vai ouvir mal dos Médici, né? A parte deles terem e investiam muito em arte, eles eram altamente cultos e tinham uma visão de vida diferente do catolicismo. Os Médici eram muito mais liberais do que os católicos. Claro que os dois queriam poder, mas era o poder diferente. Só que a Igreja Católica, muito poder sobre a mentalidade das pessoas, sobre a psicologia das pessoas, entendeu uma coisa primordial e maior do que todos os governos e todos os povos do passado sempre entenderam. E eu já falei isso neurocientificamente também, tu governa pelo medo. A Igreja Católica, no passado, já tinha criado, mas intensifica essa questão do diabo, né? Começa a trazer a figura do diabo como algo
mais personificado, tá? E isso que é muito interessante. Nas culturas orientais não existe o diabo. Assim como não existe o Deus antropomorfizado como a Igreja Católica depois construiu. E talvez o próprio cristianismo primitivo também não tenha isso. E é difícil afirmar isso, ou qualquer pessoa afirmar positivamente ou negativamente, porque muito pouco se sabe sobre isso. Mas, por exemplo, eu já falei acho que sobre isso, mas, por exemplo, lá no início do cristianismo primitivo, onde a Igreja Católica, onde o catolicismo lá também que se fundindo ali na Itália e tal, nós temos que entender que ao final, por exemplo, que eles querem matar os pagãos, né? Eles dão um nome para os pagãos, que talvez até hoje tu tenha uma imagem negativa, não sabe muito bem o que é os pagãos. E se tu lê, claro, filósofos, historiadores católicos, eles vão te reafirmar um conhecimento que não é o verdadeiro, tá? Mas o que acontece? Os pagãos, essas coisas, eles estavam muito vinculados, Tinha uma linha ali que era vinculada, por exemplo, à Academia de Platão. Tem um filme, até se tu quiser ver o filme, né, por exemplo, a última diretora da escola de Platão, né, que, por exemplo, lá dentro já se sabia, né, que o Sol era o centro do sistema solar, né, um monte de coisas que depois foram sumidas e depois voltaram. Mas, assim, Hipátia, né, que era a última diretora, ela foi arrastada, morta, arrastada em praça pública. Por quem? Pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, que os cristãos que eu quero dizer, esses que fundiram, que virou a Igreja Católica, os caras eram radicais. Era mais ou menos hoje que nem tu vai lá e vai dizer, esses Hamas explode as pessoas, esses agora me esqueci, agora os outros grupos aí que tem, mas que matam, que explodem, que são radicais. Isso são os cristãos que formaram a Igreja Católica. É triste, mas é a realidade. Os cristãos, eu falei sobre isso, os mais espiritualizados, esses caras que entendem, eles não vão pra briga. Eles não querem te forçar a mudar a tua filosofia, o teu pensamento. Eles sabem que o caminho é interno, né? Tanto que a filosofia que dizem, né, que era de Jesus, né, Jesus de Nazaré, que teria estudado lá com os essênios, né? Os essênios eram uma seita que se isolaram. Eles entenderam, minha vida aqui, eu vivo fora dessa sociedade, ela não me satisfaz, ela não vai ser o caminho para minha vida, e eu não quero converter ninguém, eu vou viver aqui como acredito que eu tenho que viver, né? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem que entender que o mundo ele foi sendo direcionado, ele vai seguir sendo direcionado pelos poderes da Terra, tá? E esses caminhos vão se fundir. Porém, qual que vai ser o maior, eu já dei minha opinião aqui. E o que a gente precisa entender é que talvez aquela filosofia oriental antiga, hoje a China não pratica, tá? Essa filosofia oriental antiga, é a que mais se conecta. Porque eles fizeram questão de matar toda essa filosofia lá na Revolução. O que não é muito diferente de matarem outras filosofias e da radicalidade atual, por exemplo, em outros países. Assim como também com a Igreja Católica. Então, tu tem que entender que o domínio e o poder, eles exigem a ignorância do povo. Tá? Exigem uma massificação de ideia, uma unificação de ideia. Então esse discurso da igualdade, do pensamento, tu tem que pensar igual, tu é radical, tu é isso, é o quê? É para te uniformizar o pensamento, para te virar um fiel, sem refletir sobre as coisas, né? Tu virar um cordeirinho ali no meio do caminho. E o que eu quero dizer assim?
Primeira coisa, então, comentando. O Oriente, filosofia taoísmo, depois vem Confúcio. Confúcio dá uma... O taoísmo é mais filosófico, tipo mais platônico, assim, né? E talvez, assim, o confucionismo um pouco... Eu não vou dizer aristotélico, porque o entendimento também disso é muito complicado, porque depende de quem fala a respeito, tá? Porque eu volto a dizer, tu vai estudar daqui a pouco algumas filosofias orientais e quem traduziu, por exemplo, era católico, vai dar merda. Tu não vai entender nada, eles vão traduzir tudo errado, tu não vai, porque é forma de ver o mundo e a vida de uma forma completamente oposta. É como eu falei, o catolicismo vai dizer tem um Deus e tem um diabo, e essa briga de certo e errado, eu tô certo, tu tá errado, é o meu exército contra o teu, é poder, é dinheiro, porque para ter poder tu precisa de dinheiro, tu precisa ter uma massa de fiéis, porque vai ter as guerras e tu tem que levar essas guerras. É o que eu falei lá também antes na batalha lá entre Médicis e entre a Igreja Católica, quem tinha, os dois tinham muito dinheiro, os dois tinham influência, mas quem tinha a massa é quem sabia falar do diabo e botar medo na galera. O medo é um poder violento. E quem busca a liberdade, busca a verdade, busca o conhecimento, busca a sabedoria. E quem tem sabedoria não tem medo. Quem tem sabedoria nesse mundo não tem medo de morrer, porque sabe que a morte não é nada, não significa nada, enfim, significa simplesmente o fim de um ciclo. Se tu for ver livros e vídeos, por exemplo, samurais, né? Samurais morriam com orgulho. Eles tinham concluído o papel e buscavam morrer ainda com ética, né? Com verdade. Isso tudo representa muito uma questão de Ocidente e Oriente. O Oriente Antigo entendendo dos ciclos, entendendo que a vida é alto e baixo, é bom e ruim, vai e vem, os momentos acontecem e eu lido com isso conforme as coisas vão acontecendo. Eu acredito que existe uma inteligência maior e essa inteligência maior, ela coordena as coisas e eu sou uma peça desse tabuleiro. Eu acredito que eu pego e tenho que aprender a lidar com a natureza, porque a natureza é a manifestação da inteligência divina. Então eu não vou contra a natureza, eu aceito a natureza. Se está chovendo, eu aceito que a chuva faz parte e que eu tenho que lidar com ela. Se está sol, eu aceito que está sol, eu tenho que lidar com ela. E essa relação faz com que eu tente em mim mesmo trabalhar o meu melhor lado e me desenvolver. E assim a gente vai levando a vida com mais tranquilidade. Tanto que tu não vai ver muitas doenças mentais em linhas de pensamento assim. Enquanto do nosso lado, no lado ocidental, num lado onde a gente colocou o ser humano como centro, né, como algo deusificando, né, algo, né, dizendo que, acreditando que a gente, como carne e como mente, a gente é semelhança, né, sendo que a gente é semelhança como espírito no nível mais sutil e só quando a gente está liberto desse corpo. Mas a gente começa a acreditar que, tipo, a gente tem o poder de controlar a natureza, de mudar a natureza, de não respeitar a natureza. Só que a natureza é muito mais forte e ela vem aí nos dar uma porrada e a gente nem sabe de onde veio. Mas a gente continua insistindo, achando que a gente tem poder. Que a gente tem poder de fazer mudanças, de não aceitar, né, a sua forma de manifestação. E isso tudo vai fazendo com que a sociedade esteja doente. Essa visão do certo e errado, né? Que ela é, já falei sobre isso, que é muito louca, porque a gente vê sempre o outro como inimigo, né? A gente cria expectativa e se frustra. A gente acha que a gente tem controle. Eu já falei sobre isso e falo de novo. Se tu for pensar hoje, os maiores pensadores, né, que estão aí como modernos até para a cultura ocidental, eles têm origem oriental, mesmo que seja ali do Oriente Médio, né?
o Nassim Taleb ali, que tem os livros, né, do Cisne Negro, ali acho que Cisne Negro, né, do Antifrágil e tal, e o Harari ali, que é do Sapiens, né, uma breve história da humanidade, do Homo Deus e tal, e as 21 lições para a humanidade, acho que é o nome do livro, tenho todos eles aqui. Esses pensadores são os pensadores hoje valorizados na sociedade ocidental, porque são pensadores que nos fazem entender que, tipo assim, cara, não tem controle, não tem previsibilidade. É uma ilusão que foi criada. A gente não tem tanto poder assim. Não existe o certo e errado. Todos nós estamos certos e errados. Todos nós temos luz e sombra. E todos nós vamos ter que lidar com isso. Não existe um ser que quer, né, nos derrubar. São forças, energias, inteligências que interagem entre elas naturalmente. Não há uma briga entre elas, é uma compensação entre elas. É uma forma de ver a vida diferente, pois nós sendo diferentes, nós não estamos um contra o outro, nós estamos nos complementando, né? A gente tem que trocar um olhar mais competitivo por colaborativo, né? E se tu for ver a própria sociedade ocidental, quem tem uma cabeça mais para frente hoje já está indo para essa linha, a própria economia, né? Está indo para uma linha mais colaborativa, pelo entendimento que ela é mais sustentável. E a gente tem que entender que quando a gente pega ali e vai observando as coisas como elas são e entendendo essas diferenças, a gente e aceitando a natureza, aceitando a vida, aceitando as nossas fraquezas e as nossas forças, aceitando a nossa história, né? Porque parte de várias doenças psicossomáticas elas vêm de a gente não aceitar a nossa história, né? A gente tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente desconhece. E aí a gente acha que por que a gente desconhece, ela é mentira. Enquanto a filosofia oriental antiga, ela estava muito mais alinhada com os mistérios, né? Entendendo que por trás de tudo existe uma inteligência, um motivo, um direcionamento, né? E tudo isso faz com que a gente viva com mais tranquilidade, com que a gente seja mais sustentável, com que a gente tenha menos ansiedade, porque a gente tem que entender que, puta, talvez hoje eu tô passando por um dia ruim, mas eu sei que amanhã talvez seja bom, porque o mundo é mutável e essa mutação eu não tenho controle. Entende? Ah, mas existem forças maiores que regem essas energias? Sim, existe. Apesar que, como eu já falei, o Ocidente não aceita. A astrologia antiga já falava, tá? A própria astrologia védica é diferente da astrologia nossa, que tem influência, sim, católica, tá? Porque é cultura ocidental. É assim que é. Eu não tô aqui criticando nem nada, só tô falando que é assim que é. Cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe o que acha que faz sentido para ti e tá tudo bem, tá? E eu quero falar sobre os estoicos aqui também, mas só quero acabar sobre a astrologia. Entendimento oriental, de filosofias antigas, do próprio taoísmo e o hinduísmo, sua versão mais clássica, tudo quando a gente vai estudar cosmogonia e cosmologia dessas filosofias, elas vão falar sobre o poder dos planetas, entre outros poderes, e sobre o magnetismo disso tudo, tá? E sobre essa questão das relações, de como influencia a Terra e os nossos corpos astrais, ou seja, nossos corpos emocionais. O que acontece? Ah, mas a astronomia diz que não tem... É tudo besteira. Vai estudar teoria dos N-corpos. Hoje, a própria astronomia não sabe a influência dos corpos sobre os outros. Só consegue estudar a relação de dois corpos. Só consegue estudar a relação de dois corpos. Hoje, não existem, por causa do modelo matemático atual, newtoniano, se eu não me engano, que
a teoria dos N corpos é essa questão. Puta, se eu botar 3 corpos, como é que eles se influenciam? Como é que eles interagem entre eles? Qual é o poder magnético sobre o outro? A astronomia não tem nem noção. E essa é a loucura, quando a gente fala da astrologia, que se tem a composição daqueles planetas dentro do sistema solar, gera um resultado, e alguém fala isso, é louco. Mas a própria astronomia não consegue provar, e o orgulho do ser humano, né, de dizer, puta, não sei, talvez seja verdade, porque eu não sei, é muito baixo. E só para concluir, porque esse vídeo ficou longo aqui, porque eu tô aqui expondo ideias, colocando para fora, e eu vou concluir, porque senão eu poderia ficar o dia todo falando sobre essas coisas, que são coisas que eu estudo e gosto, e enfim, tudo mais. Eu quero falar um pouco também sobre uma questão, um exemplo que eu quero dar sobre outra filosofia que está em alta hoje e que pouca gente entende de fato sobre, é os estoicos, tá? A gente pega ali Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, né, nomes fortes, livros que tem no Ocidente e tal, e é muito louco porque tu vai pegar alguém que vai falar sobre, que por exemplo pode até ser formado em filosofia, tá? Ele vai dar uma visão e essa visão é errada, na grande maioria das vezes, do que eu já vi sobre os estoicos, e já vi sobre gente falando sobre os estoicos. Porque nós temos que entender que filosofia não começou com Sócrates, né? Tanto que a filosofia antiga é Sócrates, é a Grécia antiga, né? Parece que ali nasceu a filosofia, e não, né? Não foi ali. Eu já falei, eu repito várias vezes, né? Eu já falei, talvez... Enfim, porque tem vídeo sobre isso aqui. A gente tem que entender que Platão e Sócrates, eles circulavam no Egito e na Índia. Tem um livro até que tem aqui, eu tenho, do Platão, que ele relata um pouco a sua viagem para o Egito, né? Fala ali do Egito. Fala coisas bem malucas, né? Que tu diria malucas, né? Platão fala. Porque Platão tentou ir estudar na Índia, foi rejeitado, voltou para estudar antes de abrir a academia. Mas ele, por exemplo, ia se instruir lá, né? O Egito tinha esse nome porque era a terra dos mistérios. Pelos gregos, os filósofos gregos falavam isso, né? Era onde eles iam estudar os mistérios, era no Egito. A Índia, sabedoria milenar, né? Um povo com uma sabedoria, como eu já falei aqui várias vezes, Bhagavad Gita, fantástico, né? Mahabharata, que é o livro da Grande Índia, que ali dentro tem Bhagavad Gita. O que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque assim, Platão bebeu de uma fonte, entende? Ninguém tira o negócio do nada. A gente vai fazendo, vai falando, porque a gente recebeu influências. E a partir das influências que a gente recebeu, a gente vai construindo novas ideias a partir do momento presente. Nada surgiu do nada. A gente pega o passado, traz para a nossa percepção e no presente a gente constrói uma narrativa nova que vai impactar o futuro. E lá no futuro, o que era presente virou passado e vai ser construído em cima disso. Então, quando a gente vê os estoicos, se tu lê filosofia oriental e depois vai ler estoico, se tu já leu estoico, tá? O que eu quero te convidar? Se tu quiser, claro, vai demorar um tempo para isso. Tu não vai conseguir fazer isso em 2 meses, vai demorar mais de 1 ano, com certeza. Tu lê filosofia oriental, tá? Começa a estudar isso. Depois volta a ler o estoico. Tu vai ter outra leitura dos estoicos, tá? Marco Aurélio, o Meditações de Marco Aurélio, tem muita coisa ali que tu vai... Puta, isso aqui os caras já diziam lá na filosofia oriental. Umas reflexões que ele tinha ali. Porque o que acontece? O que é os estoicos? Por que eles estão tão na moda? É tipo, cara, faz o que tu pode fazer. Vive a vida que tu pode viver. Eu sempre confundo Epíteto e o Epícoro, né? E puta, deu um branco agora no outro, mas eu acho que não é o Epíteto, é o... agora não lembro. Mas eu já falei sobre isso. Um deles ali era escravo.
E ele falava no livro dele que eu sou mais livre que o meu mestre. Ele era escravo. E ele aceitava aquilo. Ele viveu daquela forma. Entende? Os filósofos do passado são completamente diferentes dos filósofos de hoje, da modinha, da TV, da encenação, do entretenimento, que falam palavras bonitas e não tem nada a ver de verdade. Colocam, encharcam dentro da sua forma de ver o mundo pensamentos antigos e tu te ilude com isso. Tu não entende o que é a verdade do passado. Os filósofos do passado iam para a guerra. Marco Aurélio, imperador, era estoico, líder de guerra. Sócrates, Platão, entre outros, viviam uma vida prática. Porque o filósofo era o quê, né? O buscador da sabedoria, o buscador da verdade. E ele entendia que nada sabia. E por isso que ele ia buscar. E ele se expunha. E ele sabia que a sabedoria estava na ação, não no intelecto. Conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento na prática. E para ti buscar a verdade, a sabedoria, tu vive ela. Tu não teoriza ela. Ou melhor, tu teoriza e depois coloca em prática, vê se deu certo, se não deu certo, tu volta. Seja humilde para dizer, puta, não deu certo, talvez a teoria é outra, mas talvez também a abordagem pode ser diferente. E tu faz esse ciclo, que é o ciclo de construção. Mas os estoicos é isso. Estoico é filosofia oriental, antiga, a grosso modo. Eu tô lendo um outro livro aqui sobre os essênios, que é muito interessante, porque tu lê, depois de um tempo tu começa a ler, tu começa a entender, esse cara aqui, tu começa a entender, e tu não recrimina, né? Tu só simplesmente lê com um filtro adequado, né? Porque tu vê, esse cara aqui, por exemplo, no caso ali do cara que escreveu sobre os essênios, que existe essa coisa, né, sobre os essênios e tal, né, os historiadores colocam, né, como o lugar onde Jesus passou, o período que ele sumiu, foi lá aprender com os essênios e tal, porque aquela coisa, né, quando se descobriu os manuscritos do Mar Morto em Nag Hammadi, lá, né, tinham os textos, e os textos são anteriores a Jesus Cristo, e eles tinham conceitos muito próximos, né. E aí achavam que ele estudou lá e tal, e tem tudo isso. Só que assim, mesmo lendo ali, o cara, por exemplo, citou um outro filósofo que falava que os essênios eram descendentes dos pitagóricos, descendentes no sentido de pensamento, né? Como a gente fala do neoplatonismo ali, com Amônio Sacas, Plotino, sendo referência do Platão, claro, trazendo coisas diferentes, mas quando a gente pega isso, daí, por exemplo, ele rechaça, né? Só que é muito engraçado porque também os caras rechaçam com opiniões, assim, sabe? Umas coisas meio soltas, mas também muito por não entenderem as filosofias mais abstratas. Eu falo sobre platonismo aqui, eu falo que eu sou mais platônico do que outras coisas, mas por quê? Porque o platonismo ele é abstrato, ele é uma filosofia que tu tem que entender, e a própria o taoísmo, essas outras, tu consegue estudar legal, entendendo as práticas de mais metafísicas, vamos dizer assim. Então, assim, o que é interessante, assim, a gente entender que nem... Tô viajando demais aqui, né? Mas essa coisa do entendimento é esse mesmo da leitura, né? Que ali o cara vai falar sobre pitagóricos e outros, né? Então, existem linhas de pensamento muito similares, só que as coisas foram se ramificando, né? Como eu falei, o próprio cristianismo lá nasce com Jesus Cristo não manda ninguém abrir igreja católica, não manda abrir igreja, não, só ensina algumas coisas. Ele tem um ensinamento para o povo aberto, mas ele tem ensinamento exclusivo para os seguidores ali dentro do grupo, que isso existe em todas as religiões, todas as filosofias, né, os 3 níveis, né, então as 3 salas, enfim, a gente tem que entender isso porque ela foi se mudando. O hinduísmo, como eu já falei, o atual é completamente diferente do original, né? O cristianismo virou catolicismo, depois o catolicismo, né, o apostólico romano, tem o grego, tem o ortodoxo, tem não sei o que, tem papapá.
E o bagulho foi se ramificando. O fato é que hoje a gente, se tu for estudar pelas estruturas sociais montadas, tu provavelmente vai estar cada vez mais distante da verdade. Então é interessante tu buscar, tu entender, tu estudar, tu questionar. Eu tenho livros aqui que, tô ali lendo um livro, uma referência eu tento achar em português, mas por questão de comprar aqui, tem tanto livro, né? E eu, por exemplo, tem livro ali que eu anoto, não consigo. Depois no sebo lá tu vai achando e compra, porque são livros que não existem mais. E são ensinamentos que estão sumindo. Entende? E aí tu vai ficando ignorante. Todo mundo sabe que a Igreja Católica queimou uma cacetada de livro. Mas também todo mundo sabe que não só a Igreja Católica fez isso. Parece, né, que eu tô querendo... Claro que eu não concordo com a estrutura dela, não concordo com... Enfim, né? É ruim falar isso num país que é majoritariamente católico. Mas se tu estudar, né, te dizer assim, não, eu vou aqui estudar, não quero influenciar... Talvez tu venha ficar mais próximo de uma concordância comigo do que outras concordâncias, não 100% mais próximo. Mas se tu for ver, a própria Biblioteca de Alexandria, né, ela foi queimada por alguém, né, porque os caras já sabiam que era a forma de transferir sabedoria, né. Claro que até por isso que existiam, né, os grupos de estudo, né, que alguns vão falar vão dar o nome de seitas, né, mas são sociedades, né, sociedades secretas, sociedades que são muito interessantes, também me despertam muito interesse, estudo sobre elas, mas isso aqui eu não vou falar em vídeos com certeza. Mas eu queria trazer essa reflexão, falando de várias coisas, para a gente entender que, para a gente entender a vida melhor e começar a nos libertar um pouco de preconceitos e das influências da moda, do falso entendimento das coisas, é necessário a gente buscar estudos diferentes do nosso. Não para a gente reforçar nossas ideias, mas sim para a gente colocar como oposição. Eu tenho aqui Karl Marx, entende? Ao mesmo tempo que eu tenho Ayn Rand, né? Marx é um romance, claro que não é um romance, né? Mas é um romance, eu digo porque é uma fantasia, né? Comunista, Capital. Depois tem, né, os outros, eu tenho até de outros pensadores aí de esquerda, né, que dizem que é de esquerda hoje para rotular, mas é a forma que a gente entende mais simplificadamente. Mas, enfim, simplificação sempre nunca vai ser verdadeira, né, porque se a gente simplifica a gente corta parte da coisa, então a gente está omitindo uma parte, mas enfim. E ao mesmo tempo tem Ayn Rand, né? Revolta de Atlas, que esse sim é um romance liberal, né? Um romance também idealizado ali e tal, que são duas coisas que nunca vão existir porque são idealizações, né? E acho que hoje a parte do nosso, volto a dizer assim, nosso modelo ocidental, dessas visões de que é de certo, de errado, de absolutismo, né, de entendimento, e agora essa loucura do é comunismo, é capitalismo, é isso. A China tá dando certo, super certo, claro, com as suas restrições que eu teria, mas tudo tem vantagem e desvantagem, cada um pesa e diz, puta, isso aqui pra mim é mais vantajoso, o que não, talvez o que é pra mim mais vantajoso pra ti seja menos, mas assim, a China tá ali. É um comunismo meio com capitalismo junto, entende? Não existe nenhum país capitalista ou comunista. O Brasil, o pessoal tem uma ilusão que é capitalista, e o Brasil é muito mais... O Brasil é complicado, né? E muitas histórias aí teriam a respeito disso para a gente poder falar num vídeo e tudo mais. Mas com certeza ele não é o que tu tá achando. Seja se tu pensa que ele é capitalista, seja que ele é socialista. Ele é a mistura de tudo isso e muito mais. Né? E a gente tem que entender isso, que a vida é isso.
Nós somos isso, entende? Nós somos uma mistura e muito mais. Só que a gente tem que ter consciência da impermanência das coisas, tudo está mudando o tempo todo, e a gente não tem controle sobre isso. A gente só tem controle sobre o que a gente toma consciência, e a partir do momento que a gente toma consciência, a gente tem um breve lapso de escolher. Mas aquele segundo já passou, já vem outra influência, e a gente pode talvez escolher. Esse pensamento tu vai ver em linhas psicológicas, de saúde mental e tudo mais. E ela está atrelada muito forte à filosofia oriental. Filosofia ocidental, de controle, de poder, de domínio. Poder e domínio é complicado de dizer porque isso aí existe em todos os povos, né? Não é só do Ocidente. Mas quero dizer do controle, né? Dessa questão de colocar a gente como figura central na vida. Isso é muito Ocidente, isso é muito ocidental, né? Enfim, esse vídeo ficou longo, mas por que isso? Porque quis colocar aí reflexões, pensamentos e coisas pra tu refletir aí e falar também, né? Como é que estão seus pensamentos a respeito disso. Tá certo? Qualquer coisa, comenta aí, vamos conversar, vamos entender como é que estão as coisas e é isso aí, tá, pessoal? Tchau, tchau, até.